Eu sou o professor Luiz Otávio Marques Duarte, professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, curso de Ciências Contábeis, professor da PUC Minas no curso de Administração, coordenador e professor de Matemática Financeira e Gestão de Custos nos cursos de pós-graduação da PUC Minas de Gestão Financeira e Controladoria Financeira. É um prazer ter vocês com a gente. Hoje falaremos, então, a respeito do cheque especial, que é um produto bancário muito comum, muito utilizado pelas pessoas para algumas emergências, mas que tem como risco o fato de que, para muita gente, ele acaba se tornando uma renda adicional. Porém, há um custo muito alto que faz com que, muitas vezes, praticamente toda a receita de salários que a pessoa recebe serve apenas para cobrir o seu saldo negativo. Então, são alguns aspectos que a gente precisa abordar. O cheque especial apresenta muita facilidade para ser obtido, porque é do interesse dos gerentes de banco que seus clientes tenham cheque especial, porque é uma maneira dele mostrar seu desempenho. Com isso, as pessoas acabam se acostumando a utilizá-lo e muitas vezes não conseguem mais sair desse saldo negativo do cheque especial, pagando juros que são exorbitantes. Quando eu falei que os juros do cheque especial são muito altos, vocês imaginam que o limite hoje é de 8% ao mês. E a inflação no Brasil nos últimos anos foi de 2%, 2,5%, 3% ao ano. Então, a discrepância é muito grande. Para que vocês possam ter uma ideia do que isso representa. Se a pessoa tem um limite de R$1.000, se ele todo mês só pagar os juros, ele vai pagar R$80 de juros por mês e não vai usar mais o cheque. O que vai acontecer? Ao final de um ano, ele terá pago R$960 de juros e continua devendo os R$1.000. Então, a dívida dele com o banco, somando-se o cheque especial, o limite que ele tem, mais os juros que ele pagou, foram R$1.960. Por outro lado, se ele não conseguir pagar mensalmente nem os juros, 8% sobre 8%, no final de um ano, ele vai estar devendo R$2.580. Ou seja, o que a gente convenciona chamar de juros sobre juros. Então a pessoa vai acumulando esses valores e no final ele vai estar devendo aí R$2.500 e vai ter dificuldade, inclusive, para fazer o pagamento disso. Quais são as alternativas que a gente imagina? Que a pessoa vai ter que renegociar com o banco e fazer um empréstimo, um crédito pessoal, que normalmente tem uma taxa de juros mais baixa. Considerando, então, o custo que a utilização do cheque especial tem para a pessoa, ela deve ter o máximo cuidado de só utilizá-lo em situações realmente de emergência. É um problema de saúde, é um conserto do carro, é uma compra de medicamentos que ela precisa fazer e que, em algumas situações, ela pode usar até aquele prazo que o banco dá, de 7 dias sem cobrar juros. Nesse caso, conseguindo cobrir o cheque no final de uma semana, por exemplo, a utilização do cheque está perfeitamente adaptada à situação financeira da pessoa. Agora, mais uma vez, chamo atenção, se a pessoa for passar a utilizar o cheque como uma renda complementar, ela possivelmente vai ter grandes dificuldades em fazer o pagamento desse cheque e vai acabar fazendo aquilo que a gente convenciona chamar de bola de neve. Vai aumentando de forma muito acelerada e a dívida vai se tornando praticamente impagável. Esse é o alerta que eu faço para as pessoas que, por necessidade, estão se endividando com cheque especial. Concluindo, então, o uso do cheque especial pode ser uma situação necessária para quem tem baixa renda e que tem algumas situações em que ela eventualmente tenha que lançar a mão deles. Como eu vi em algum lugar escrito,
Usar o cheque especial não é crime. Crime é permanecer nele em função dos juros altos que ele apresenta. Então, se gostaram, inscrevam-se no canal e a gente se encontra mais algumas vezes.